Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Eu comentei, né? Atualmente eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Dou aula principalmente de neurociências, né? Para curso da biologia, da saúde e tudo mais. Mas também sou professor de fisiologia geral, corpo humano como modo geral. Atualmente eu tenho 2 linhas de pesquisa, né? Uma na UFSC, em Florianópolis, onde eu estudo... Beleza? Onde eu estudo atenção, formação de memória, a neurociência por trás de ensino e aprendizado de modo geral. Por isso que eu acho que eu discuto bastante isso lá nas redes sociais, né? Mas eu tenho uma outra linha de pesquisa que é uma continuação do que eu fiz na minha pós-graduação, no mestrado, doutorado, que é com primatas. E a maior parte da minha formação científica, eu diria que foi estudando macacos. No caso, a maior parte eu estudei o macaco prego. E basicamente, né, lá no laboratório onde eu trabalhei muitos anos, o interesse era tentar entender o que tem no cérebro, no nosso cérebro, que permite a gente executar comportamentos com as mãos de forma tão hábil, inclusive usar ferramentas, né? Isso é uma das coisas que nos diferencia bastante dos outros animais, né? Nossa capacidade de abstração, nossa capacidade de usar ferramentas da forma como a gente faz E celular que o diga, né? A gente começa a usar atualmente, a geração atual, desde novinho. Então, a gente, para entender os circuitos por trás disso, o que tem de tão especial no cérebro humano que permite fazer essas paradas tão massa? A gente estudava circuitos, os mesmos circuitos em macacos. Macaco prego. Por que o macaco prego? Macaco prego vocês devem ter visto, ele aparece direto em filme. Bota um macaco prego pra nós na TV aí. É aquele mais. É um grande, assim. É comum ver no. Aquele, aparece com um chapeuzinho em filme, assim. Aqueles que roubam metralhadora? Tipo esse. É esse aí, ó. Ah, tá. É. E assim, é um animal. Por ser um primata, nós somos primatas, né? Eles, em muitos aspectos, do ponto de vista do cérebro, é muito mais parecido com nós do que outros animais, né? Então, nesse sentido, é um modelo de estudo muito interessante. E ele, em especial, em contraste com todos os outros macacos, pelo menos todos os outros das Américas aqui, ele é capaz de executar o famoso movimento de pinça. Ele é capaz de executar movimentos precisos com as mãos, que foi uma das coisas que nos trouxe muita vantagem para nós primatas, porque daí a gente consegue modificar o mundo à nossa volta do jeito que a gente quiser. A gente consegue manipular, fazer coisas. E eles também... Então, eles são um dos poucos que conseguem fazer esse movimento, o famoso movimento de pinça, né? E eles conseguem usar ferramentas também. Ah, dá pra ver as mãozinhas dele ali, ó, naquela foto ali embaixo. Da esquerda. Na esquerda ali, ó. Que ele tá com as mãos. Ele faz movimento de pinça, ele faz ferramenta, ele usa pedra. Sabe aquela cena clássica de pegar pedra e quebrar? Eles são um dos poucos animais que conseguem fazer isso no mundo. E então, é uma oportunidade de entender os circuitos por trás desse comportamento, né? O que tem, o que não tem. Então, eu passei a maior parte do meu mestrado e doutorado estudando ainda, tenho dados para analisar sobre isso, como que estão organizados os circuitos do cérebro, de modo a permitir que esses comportamentos sejam executados. E, cara, parece simples, né, Arthur? Mexer a mão parece super simples. Todo mundo mexe a mão. Pegar a garrafa aqui parece super simples. Cara, do ponto de vista computacional, isso é muito difícil. Mexer o corpo, controlar o corpo é muito complexo. São muitas possibilidades, muitas células musculares. Então, isso exige uma quantidade enorme de áreas do nosso cérebro para conseguir fazer isso, envolvidas em sentir o corpo, em perceber o corpo, em controlar o corpo do jeito que você quer. Parece que é uma coisa super simples mexer a mão. Eu lembro quando eu entrei no laboratório, eles falaram assim para mim, a gente estuda comportamento manual. Eu fiquei assim, quê? Falei, para quem quer estudar comportamento manual? E só depois que eu me liguei que quase tudo que a gente faz, você usa a mão. Quase tudo. Você jogar videogame, estudar, mexer aqui no microfone, beber água, comer, você está sempre usando a mão e a boca. E a gente tem uma quantidade enorme de circuitos no cérebro para controlar essas partes do corpo, para fazer isso que a gente está fazendo agora, por exemplo. Comunicar, mexer, comer. E isso parece besteira, mas isso nos trouxe uma vantagem muito grande do ponto de vista evolutivo. Uma vantagem, não vou dizer grande, maior do que outros, né? Porque os outros animais são tão bem adaptados quanto nós, né? São bem sucedidos também.
Mas é uma vantagem que nos permitiu interagir com o mundo à nossa volta, né? E um outro ponto, Arthur, é importante disso. Assim, mas por que a gente quer saber como esses circuitos funcionam, como eles estão organizados? Primeiro, no final das contas, a gente quer entender a natureza humana, né? Em parte. Muito do que a gente faz na ciência, a ideia é trazer isso para nós também, benefícios para nós. Claro, tem benefícios para os animais também, para o mundo de um modo geral. A ciência ela pode ser usada em prol de todo mundo, do mundo inteiro, de todos os seres vivos, né? Mas a gente tem uma curiosidade natural em relação ao nós, né? Como é que a gente consegue fazer isso? Agora, tem uma outra aplicabilidade muito massa, que eu acho que vale a pena a gente falar, que é a história da interface cérebro-máquina. Porque, não sei se vocês já viram, né? Volta e meia aparece no noticiário grupos de pesquisa que estão conseguindo fazer, por exemplo, uma pessoa controlar um braço mecânico. A pessoa teve uma amputação, digamos, perdeu o braço, uma merda. Você precisa do braço para fazer as coisas. Ou senão ficou paraplégico, não consegue usar a perna. Existe uma área da ciência chamada... Bom, de um modo geral, que a gente chama de interface cérebro-máquina, que ela estuda a comunicação entre o cérebro e as máquinas. E eu tenho como fazer essa comunicação ser direta. Como assim? Pegar um chip, colocar no cérebro, registrar a atividade do cérebro, usar essa atividade para controlar alguma máquina. Então, existe um grande avanço que acontece nessa área. Então, o que pode ser feito? Digamos que eu tive uma amputação. Fala, Arthur, bom, a gente poderia colocar um braço mecânico aí para você controlar. Tá, mas como é que eu vou controlar o braço mecânico? Boa pergunta. Uma das maneiras é eu colocar um chip nas áreas do cérebro que controlam seu braço, que controlam sua mão, registro a atividade delas ali e transforma essa atividade num comando para controlar o braço mecânico. Aí é o seu cérebro controlando diretamente o braço mecânico. Isso é feito, isso é possível, isso já foi feito. Só que para a gente conseguir fazer isso, é aí que vem um pulo do gato. Você tem que saber traduzir a atividade do cérebro em um comando para o braço biônico. Pois é. Esse que é o pulo do gato, porque é muito complexo. E aí, voltando dele, por que a gente quer saber sobre circuitos controla-mão? Uma possível aplicabilidade é essa. Se você entende como esses circuitos estão organizados, como eles funcionam, a atividade elétrica deles, porque é super complexo, cara. O cérebro tem 86 bilhões de neurônios que se comunicam milhares de vezes uns com os outros. O número de possibilidades ali é literalmente astronômico, mais do que o número de estrela. Como é que se lê essas atividades? O que aparece no computador? Sei lá onde é que vai esse dado? É uma linguagem? É um número? Então, o que é feito? Qual que é a ideia básica, né? Você coloca um chip e aí você tem que colocar na área certa para você saber. Digamos, quero controlar um braço mecânico. Eu quero usar a atividade das áreas que controlam o braço da pessoa. Você tem que saber quais áreas são para começo de conversa. Aí você coloca o chip lá e reconhece. Porque o que acontece? Toda vez que eu mexo o braço de um jeito, o padrão de atividade é de um jeito específico. Então, eu tenho como tentar encontrar um padrão. Toda vez que o braço vai para frente, as células se ativam desse jeito. Toda vez que o braço vai para trás, elas se ativam desse jeito. Toda vez que ela vem para o lado, se ativa desse jeito. Então, eu começo a traduzir o que a atividade dos neurônios significa do ponto de vista de movimento. Esse é o ponto mais importante, mais difícil. Tem que rodar um algoritmo, né? Ele pega o padrão de atividade dos neurônios, lê aquilo bem rapidamente e fala, isso aqui significa que a pessoa está querendo fazer o braço para cima. Ou isso aqui significa que ele está querendo fazer as mãos mexerem de tal jeito. E aí ele traduz e transforma isso em um comando elétrico para o braço mecânico. Só que, cara, imagina, olha só o número de possibilidades que meu braço pode fazer. Cada dedo, punho, cotovelo, ombro, assim, um número Cada de... ângulozinho diferente. Muita coisa, é assim. um comando diferente. Então, isso. o número de padrões possíveis que o seu cérebro gera para controlar o braço é enorme e envolve várias áreas. Tem milhões de neurônios ali se ativando um padrão específico. Então, o desafio é você conseguir fazer a tradução da língua do cérebro, que é uma atividade elétrica, para algo que faça sentido para um braço mecânico. O lance é dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Tipo isso. Entendi. Tu pega esse padrão e isso. Depois liga num braço mecânico. Eu vi esses dias no documentário, não sei onde é que era, que eles estavam tentando fazer o cara sentir coisas com a mão. Onde é que é isso que tem? Cara, isso começou a ser feito nos Estados Unidos, talvez tenha visto um trabalho do Canadá, porque é o seguinte,
Olha só, quando isso começou lá na década de 1990, alguma coisa, começou a ser 80, 90, começou a se explorar a possibilidade de fazer essa interface, essa comunicação do cérebro com a máquina ser direta. Porque, de certa maneira, a comunicação do seu cérebro com a máquina ela já existe. Tipo agora. Se eu pegar meu celular e começar a mexer nele, meu cérebro está interagindo com o celular, só que ele está usando a mão para isso. Entendi. Então, e ele tem toda a forma de funcionamento do celular ali registrada em algum lugar, você sabe o que fazer, como mexer, só que você está usando o braço como intermediário. Uma ligação indireta com a máquina. Isso. Entendi. Agora, e aí começou a se explorar a possibilidade... Cara, Arthur, que bom que esse episódio vai ficar gravado, porque esse é o futuro da humanidade, cara. Esse é o futuro. Se a humanidade não acabar antes, esse é o próximo salto da humanidade. É o cérebro humano começar a interagir diretamente com as máquinas. De uma forma mais popular, digamos assim, né? Cara, imagina o seguinte, imagina agora a gente aqui conversando, e aí se eu te pergunto, Arthur, você sabe, sei lá, quando é que começou, quando é que foi inventada tal coisa? Pode falar, não, deixa eu ver aqui na internet. Você vai descobrir, rapidinho. Imagina você fazer a mesma coisa sem ter que mexer no celular. Você pegar e falar, peraí, só um minuto. Ah, tá, é tal lugar. É como se você estivesse mexendo no celular sem usar a mão. Cara, esse é o futuro, assim, e é inimaginável as consequências disso. Imagina você fazer um cálculo sem ter que mexer numa calculadora. Imagina. Cara, putz, eu sou pessimista, eu penso só em coisa ruim. Eu penso que isso vai pular muita etapa da evolução humana. Não, a evolução humana já está sendo deixada... A evolução biológica, você quer dizer, né? Eu digo naquela evolução meio que tu precisa estar numa dificuldade, ultrapassar pra moldar a vivência. Pra todo mundo nascer com o chip que sabe tudo já. Cara, eu não consigo nem... Assim, isso é o futuro. Pode ser... A gente vai colher muitos benefícios e muitos malefícios. Se isso chegar a acontecer realmente, se a gente não se matar antes, ou sei lá, culturalmente a gente começar... Pode ser, né? A gente fala, não, vamos agora, não tem mais tecnologia. Ou pode ser que a gente comece a fazer isso, dê uma merda fodida e a gente para e fala, não, gente, melhor não fazer isso não, porque realmente as consequências são inimagináveis. Mas... as possibilidades são quase infinitas, cara. Imagina se o seu cérebro estivesse agora conectado à internet, por exemplo. E você conseguisse se comunicar, né? Sem usar a mão. Você conseguisse digitar mentalmente. Só fecha o olho aqui rapidão e você consulta o Google. Cara, imagina como é que ia ser isso. Que loucura. Você não vou ter que aprender mais nada. Porra, realmente, né? Eu não consigo nem especular as consequências disso. Mas isso vai acontecer eventualmente. Já está acontecendo. Não nesse grau que eu estou falando, né? Antes, quando a gente começou, ciência, né? Começou a explorar essa possibilidade, o que o pessoal fazia? Os pesquisadores, um pesquisador notório nessa área, não é o único, é um brasileiro, Miguel Nicolelli, vocês devem ter ouvido falar já. Ele é atualmente professor lá da Universidade de Duke. E ele é uma das grandes referências nessa área. Eles colocavam um chip no cérebro do macaco e o macaco aprendeu, aí eles rodavam um algoritmo que o algoritmo aprendeu. Quando o macaco fazia assim, ele via qual era o padrão. Quando fazia assim, via qual era o padrão. O computador aprendeu e começou a controlar um braço mecânico junto. Foi o primeiro passo, assim, mais ou menos. Aí o macaco fazia uma coisa, o braço mecânico fazia também. Caralho. Inclusive, a distância. O macaco estava aqui mexendo num joystick, tinha um braço mecânico, acho que era no Japão, fazendo o mesmo movimento. Com a atividade elétrica do macaco nos Estados Unidos. Aí o próximo passo, cara, e esse é um dos dados que mais explodiu minha cabeça, velho. Eu lembro quando esse pesquisador falou num congresso que eu fui, eu fiquei assim, quê? O que eles fizeram? O macaco controlava um braço virtual. Mesma ideia, pega a atividade elétrica das áreas do cérebro e controla um braço virtual. Numa tela de computador. Só que nesse caso, o macaco via o braço. Então, ele mexia o braço. Inicialmente, quando ele mexia o braço digital mexia junto. Só que, eventualmente, o cérebro do animal, já sabe o que eu vou falar. Eventualmente, como o cérebro do animal estava vendo o que estava acontecendo, ele começou a conseguir controlar o braço digital independente do braço normal dele. Meu Deus. O animal ganhou um braço. Tipo, ele conseguia mexer. Ele estava aqui coçando, sei lá, e mexendo o braço digital, fazendo a tarefa lá que ele tinha que fazer. Nossa senhora. Então, assim, daí eu lembro que na época que eu vi esse dado, eu fiquei assim, cara... Primeira coisa que eu me perguntei, quantos braços o cérebro consegue incorporar, velho? Será que é ilimitado? Tipo, quantos braços o macaco vai conseguir controlar independentemente?
Meu Deus. E aí, nesse caso, por que isso aconteceu? Porque ele tinha... Eu tô chegando nisso porque você falou de sentir, né? Eu vou chegar aí. Ele tinha o retorno sensorial, nesse caso visual, do que estava acontecendo. E isso permitiu o cérebro dele aprender a controlar aquele braço digital. O cérebro dele, ele tem informações do braço real vindo, eu não preciso olhar meu braço para saber onde ele está. E ele conseguia ver onde estava o braço digital, então eu conseguia controlar todos independentemente, porque eu sabia onde estava todo mundo. E em quanto tempo foi esse aprendizado? Foi na hora ali? Não me lembro, eu teria que olhar o trabalho, mas que eu me lembro, é mais sábio do que você imagina. É uma parada... Tipo, foi na mesma tarde? Não, acho que foi mais, foi mais. Foi mais. Todo dia botava ele na frente do Cara, foi um braço. Aprendizado como qualquer outro na vida. Louco. Aprendizado motor, qualquer outro na vida, até parece, né? Eu aprendi hoje a controlar um braço virtual. Um braço que não existe. E o macaco aprendeu. Então, assim, o cérebro dele meio que falou, beleza, então eu consigo controlar aquele braço ali, mas eu posso usar outro circuito para controlar esse aqui. Ele incorporou um braço que não existe no animal. O animal continuou usando os braços, 3 braços, né? Nossa Senhora. E aí, ou seja, a graça desse trabalho foi mostrar que a importância de você ter um retorno visual, né? Porque na hora que eu mando um comando pro meu braço, para mexer o meu braço ao mesmo tempo manda várias informações sensoriais pro meu cérebro. E isso é fundamental para eu conseguir controlar meu corpo. A todo momento que eu estou mexendo no meu corpo, meu cérebro sabe onde está meu corpo. Tanto que, na hora que eu tento fazer um movimento e não sai do jeito que eu esperava, meu cérebro sabe. Por exemplo, você está andando. Estou gerando movimento de andar. Se eu tropeço, a informação sensorial que chega no meu cérebro diz assim, opa, não aconteceu o que era para ter acontecido. Tem um pé que não foi para onde devia ir. E aí você gera aquele ajuste para não cair, né? Fala, corrija isso. Isso, ó, rapidinho, né? Então, a informação sensorial que vem do corpo é fundamental para você controlar o corpo. Outros avisos, para você que quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens pra gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.